Graça e paz, irmãos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para darmos início e, ao mesmo tempo, fazermos a conclusão da disciplina de pneumatologia, que é a doutrina acerca do Espírito Santo de Deus, ok? Seja muito bem-vindo, Lucas, Lima, paz, irmão Everton, Deus abençoe. Vamos dando aí um joinha, pessoal, vamos fazendo uns contatos aqui. Nossa querida irmã Carla Cristina, Deus abençoe minha irmã, paz do Senhor. Irmã Janaína, paz do Senhor, boa noite. Um abraço pro esposo aí, tá? Vamos lá, pessoal, já estamos com um pouquinho de atraso, mas nós vamos começar orando, né? Para darmos início. E hoje falaremos acerca do fruto do Espírito Santo, ok? Esse tema tão intrigante, tão importante, tão relevante para a igreja do nosso século, ok? Oremos. Nosso Deus e Pai Celestial, te louvamos, Deus, te agradecemos por essa noite abençoada, em que aqui, Senhor, chegamos debaixo da graça e da direção do Senhor. Prepara nossa mente, Senhor, o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. E hoje, Senhor amado, estaremos encerrando aqui, Senhor, esta matéria com o tema Fruto do Espírito Santo, na qual vamos discorrer o assunto e pretendemos, Senhor amado, alcançar os corações e as vidas dos nossos queridos e estimados alunos. Abençoa cada aluno nesta hora, que está em sua casa, em sua residência. Abençoa aqueles, Senhor, que estão chegando, aqueles que estão se conectando, Senhor, por este meio de comunicação. Nos dá a sua bênção e a sua graça, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo e bendito de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pessoal que for chegando aí, vai dando aí um ok, tudo bem? Um joinha, a gente perceber que você chegou. Amém? Então, queridos, hoje nós vamos estudar sobre o fruto do Espírito Santo, ok? O fruto do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele não era leigo no conhecimento com os 9 frutos do Espírito Santo. Entretanto, a verdade é que quando ele escreveu, ele sabia que eram 9 os frutos. Porém, ainda assim, o Espírito Santo queria que Paulo registrasse todos como se fosse um. Entende? Porque a gente não lê nas Escrituras os frutos do Espírito Santo. Você lê no singular, o fruto. Então, diz aqui, o Espírito Santo não queria que Paulo registrasse todos como se fosse um. Um para deixar claro que não se pode dividi-los. Exemplo, ninguém pode produzir amor e omitir a alegria, porque todos eles são interligados e indivisíveis. Então, quando Paulo fala do fruto do Espírito, ele está falando exatamente de um fruto com várias partes. E ele começa com a palavra amor, realmente, né? É muito importante ressaltar isso, porque ele começa falando de amor. É interessante também que a palavra fruto, ela vem de uma palavra grega, se você quiser anotar, karpós. Começa com K, A, R, P, O, S. Karpós.
e significa maturação, ou conjunto de virtudes amadurecidas como resultado da comunhão constante com o Senhor Jesus. E eu convidaria os irmãos para abrirem suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Se puder mandar para lá para o grupo. Né? Ele já tem, já. Já, né? Obrigado. Sim, vai sim. Sim, né? De lado. Tá jóia. Esse vai tudo. Muito legal, isso aí mesmo. Muito bom, queridos. Então tá aqui os slides, a irmã Cíntia já colocou no grupo, né? A palavra fruto, que vem do grego karpós, conforme já falamos, significando maturação, ou conjunto de virtudes amadurecidas, como resultado da comunhão constante com o Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1, versículo 4, ok? Vamos ver, então, a passagem bíblica da carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, que diz assim, ó: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Então, a palavra íntegro aqui, ela traduz o sentido de algo que é completo, inteiro. É algo que não pode ser separado. Em se tratando de fruto do Espírito Santo, ele tem como base, que é o amor, tanto é que começa falando do amor, e depois as outras virtudes que são correlacionadas à base, que é o amor. Portanto, a palavra é fruto, no singular, porém com várias virtudes, porque tudo começa com o amor. Aliás, é importante lembrar isso sempre, né? O amor, ele é tudo, né? Então, temos aqui, ó, o primeiro slide vai falar do amor, que é o fruto do Espírito Santo, certo? Começa com ele. Esse amor, ele vem do grego, tem várias palavras gregas que definem amor, mas ele vem do grego ágape. O amor ágape. Eu creio que todos nós já ouvimos falar no ágape. Ele vem de um verbo, o verbo grego agapau, da onde define-se a palavra ágape, que é uma espécie de amor sacrificial, tá? Então tá aqui, ó, é a essência do amor, é o vínculo da perfeição. Todas as virtudes espirituais têm no amor a sua origem. Vale a pena ressaltar novamente essa frase, tá? Todas as virtudes espirituais têm no amor a sua origem. Esse amor que ama sem ser amado e não visa nada em troca. Então, esse é o amor em que a Bíblia, a palavra de Deus, recomenda a nós cristãos praticarmos e vivermos ele de forma intensa, ok? Vamos abrir o texto bíblico. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Se você puder acompanhar comigo, anota também que é importante. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Os irmãos que forem chegando, por favor, dá um ok aí no grupo. Quero te ver aqui, tá? Vamos lá. Colossenses 3,14 diz assim: Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que coisa interessante. O amor, ele é considerado o vínculo da perfeição. E é por isso que ele começa nessa sequência do fruto do Espírito.
que a gente não leu a passagem, eu vou ler agora. Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Ok? Gálatas 5, versículo 22. Vamos lá? Gálatas, é depois de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 22, em que está registrado o fruto do Espírito Santo. Diz assim o texto sagrado: mas o fruto, olha aí, do Espírito é. Qual é o primeiro que começa aí? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, ok? Mansidão, o versículo 23, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, ainda sobre o amor, que é o primeiro da lista, ok? Já lemos em Colossenses 3,14 que Paulo chama ele de vínculo da perfeição, o amor, né? E agora vamos ver também a ideia que Paulo fala do amor, que ele é um amor que ama sem ser amado e não visa nada em troca. 2 Coríntios 12, versículo 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, versículo 15. Ok? Olha o que diz aqui, gente. Eu de boa vontade me gastarei. Ainda que me gastarei. E ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Seja mais vos amo, serei menos amado. A tradução Revista Corrigida diz assim, ó: ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Eu prefiro essa tradução, tá? Ainda que amando cada vez mais, eu seja menos amado, eu não vou deixar de amar. Então, esse é o fruto do Espírito Santo, chamado amor, e ele tem a origem dele é ágape, porque ele é sacrificial, porque é muito difícil, de uma forma natural, sem a presença do Espírito Santo de Deus, alguém amar quem não lhe retribui amor. Ok? Então, a Bíblia recomenda que quando, mesmo que alguém não lhe dê em troca o mesmo amor que lhe é oferecido, a Bíblia diz que você tem que continuar. Então, isso só pode ser uma virtude. Aliás, isso não vem do homem. Isso é uma concessão divina. O fruto do Espírito Santo também é algo fundamental. Embora saibamos que o amor, na prática, você pode até anotar aí que eu acho importante. Algumas traduções colocam, somente na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, que o amor tudo espera, tudo suporta, não se envaidece, não se soberbece, né? Então, ali ele coloca caridade. Já reparou? E alguém diz assim, mas caridade é sinônimo de amor. Pode até ser sinônimo de amor, mas o sentido da palavra caridade, ele é muito mais extenso, ele é muito lato, no sentido de extenso, o seu significado, do que apenas a palavra amor em si mesma. Ok? Alguém já dizia assim, gente, ó, a Epístola de João fala o quê? Deus é amor, mas nem sempre amor é Deus. Interessante, né? Mas Deus é amor. Então, é a máxima, né? Então, temos aqui Paulo dizendo, ainda que eu ame mais, seja menos amado, não receba em troca, eu farei esse sacrifício, porque é o fruto do Espírito e ele tem que ser cultivado. Desculpa. Então, queridos, uma outra coisa importante que eu gostaria de deixar aqui para
aos amados irmãos, os 6 tipos de amor, ou 6 dimensões do amor, seria melhor assim? É interessante aqui. Há basicamente 6 dimensões do amor, e essas maneiras se entendem melhor buscando a sua origem na língua grega. Esses tipos de amor ocorrem nas relações sociais e estão diretamente ligados à esfera das emoções, isto é, da afetividade. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: mostrarmos que o amor, dentro do idioma, da língua grega, que foi a língua, né, do Novo Testamento, em que foi escrito o Novo Testamento, tá certo? Quando foi escrito o Novo Testamento, e especificamente o amor, quando o apóstolo Paulo falou do amor, quando Jesus fala de amor, por exemplo, eles estão pronunciando ali, e vai ser traduzido diretamente de um idioma grego, que era corrente na civilização desses homens que escreveram sobre o amor. E o que implica isso em ser um idioma grego, do idioma da língua portuguesa, do inglês, do espanhol, do alemão, do francês? O que difere? Difere muito. Porque o único idioma no planeta que é polivalente, no caso da palavra amor, é o grego. Nenhum idioma, nenhuma língua do mundo, nenhum idioma tem uma polivalência de significados para o vocábulo amor, ok? Para esta palavra, que na língua portuguesa, o AMOR, o amor, é uma palavra pequena, porém de significado enorme, né? Então, nós temos aqui a palavra polivalência, tá? A palavra polivalência, ela é uma palavra que abrange vários aspectos do amor. Então, se falar em amor na civilização dos gregos, entre os gregos, nós estamos falando de algo muito rico, vasto, de algo muito grandioso, e que tem vários significados na língua grega, tá bom? Então, não é uma coisa simples, é uma palavra polivalente, ok? É uma polivalência. E aí nós já começamos falando do amor ágape, que ele é um amor que procede de Deus, do Todo-Poderoso, é um amor eterno, imutável, incomparável, e partindo de Deus, ele é perfeito. O apóstolo Paulo, em profunda reverência por esse amor ágape, o cita em suas epístolas, como em Coríntios 13, que a gente vai ver agora. E João, o apóstolo amado, chamado de discípulo do amor, eu creio que vocês já devam ter ouvido falar sobre João, o apóstolo, discípulo do amor, que foi, na verdade, o último apóstolo a ficar vivo no primeiro século da era cristã, e sendo deportado para a ilha de Patmos, no governo do imperador Domiciano, e o mesmo colocou o apóstolo João lá, já velho, já com idade avançada, para que ele morresse na ilha, caso tentasse fugir. E João era um homem dedicado à obra de Deus, um homem que amava o que fazia. E diversas vezes no cenário bíblico dos evangelhos, a gente observa que João era um discípulo que era destacado porque ele era muito meigo, muito afável, muito caridoso, muito simpático. Era um rapaz que tinha o hábito de reclinar a cabeça no ombro de Jesus Cristo para receber seu afago. Quase nenhum deles faziam isso, mas João fazia. E por isso ele é intitulado pelos os apóstolos e os contemporâneos pregadores do século I como o discípulo amado ou discípulo do amor, São João Evangelista, ok? É importante ressaltar isso aqui. E aí ele também escreve sobre isso na carta, ou melhor, no Evangelho de João 3,16. O Evangelho de João 3,16 a gente pode ler agora. E alguém deve estar falando assim, mas eu já sei de cor.
Quem não sabe, né? Mas uma coisa é você fazer uma citação, até é bom para a gente explicar isso aqui. Se alguém um dia, numa convenção geral, ou numa ordem de pastores do Brasil, em qualquer denominação, seja ela reformada, pentecostal, luterana, não importa. Se alguém falar assim, que estiver à frente de uma mediação, e disser assim, vamos fazer uma leitura, mesmo que você saiba de cor, ok? Leitura tem que ser lido o texto em apreço e, portanto, ser proclamado ou expressado como uma leitura mesmo, com literatura na mão. Se alguém falar assim, eu quero ouvir uma citação do texto bíblico de João 3,16, aí você pode e deve falar de cor, caso saiba. Ok? Então fica claro aqui, né? Alguém, mesmo que tu conheça o texto, mas vamos ler, é porque tem que abrir o texto. Então diz assim, ó, João 3,16, né? Quase ninguém conhece. A gente quer saber a versão da sua Bíblia. Ah, a versão da minha Bíblia? A minha versão é a Bíblia Revista Atualizada, tá? Mas é uma Bíblia de estudo também, a Bíblia MacArthur. Aí depois a gente vai deixar aí no grupo esse nomezinho, que é difícil de escrever. Mas vamos lá. João 3,16, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha o quê, pessoal? A vida eterna, né? Então, essa palavra amar aqui, ela está ligada ao verbo grego agapau, da palavra ágape, amor sacrificial, amor eterno, imutável, amor de Deus, ok? Então, quando Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, essa expressão tal maneira, ninguém consegue dimensionar, ok? Por isso que ele escreve tal maneira, porque o próprio escritor, o próprio João Evangelista, considerado discípulo do amor, ele não consegue, na verdade, definir a grandeza, a questão enorme da sublimidade do amor de Deus. Por isso que ele coloca Deus amou. Eu não sei em que dimensão. É como se ele estivesse dizendo isso. Parafraseando, é como se João estivesse dizendo para os seus pensamentos, bem, eu não sei em que dimensão, eu não sei em que proporção. Eu sei que é maior do que eu posso imaginar. É tão grande que eu não posso escrever. Eu não posso colocar no papel, num rolo de pergaminho, ok? Ou papiro. Eu não posso colocar uma forma definitiva do tamanho do amor dele. Então ele coloca, ele amou de tal maneira, né? Muito bem, boa noite aqui as irmãs Vanusa, Sônia, Naide, Leandro, Alex Teixeira, Deus abençoe. Rodrigo, vamos lá, gente, vamos assistir na aula aí. Porque Deus amou o mundo, olha só, João, de tal maneira. Essa expressãozinha tal maneira significa o seguinte, é algo que não tem como, Pai do Senhor, irmã Jane, não tem como, ok? Definir com palavras humanas o tamanho do amor dele. Então, há um consenso entre os teólogos, todos eles, tá? De que João 3,16 é caracterizado o texto áureo da Bíblia. Por que o texto áureo? O que é essa palavra áureo, né? Que a gente fala na escola dominical, tem muito na revistinha, não tem? Logo na primeira página, né? Texto áureo. A palavra áureo significa algo de grande valor, de ouro. Áureo vem de ouro, da expressão ouro, ok? Um minério de grande valor, correto? Então, quando queremos expressar algo que tem muita importância para nós, ok? A gente fala áureo ou áurea ou de ouro, perfeito? Então, a ideia é essa, tá? Texto áureo, texto de ouro, texto inestimável, texto magnífico,
extraordinário, extremamente importante e necessário. Essa é a ideia. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que ele fez o quê? Deu o seu filho unigênito, ou seja, filho único, para que todo aquele que nele crê, nele quem? Crê no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus, não pereça, ou seja, não venha a óbito eterno, não venha a falecer eternamente, não apenas fisicamente, não apenas espiritualmente, mas eternamente, que é muito pior do que a morte física. Então, a ideia do texto é essa, traduzindo aqui as palavras do capítulo 3, do versículo 16 do Evangelho de João, essa é a ideia de principal importância, ok? Deus amou o mundo e deu. Então, a gente entende que amar, eu quero que você preste bastante atenção nessa parte, porque é uma parte muito importante desse versículo. Quando se fala amar, no ponto de vista divino, é o ato de dar. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Amar é o ato de dar. Né? Mas Cíntia está dando glória aqui, né, Cíntia? Mas é verdade. Amar é doação. Na visão bíblica, veja bem. Porque ele não tem interesses. Ele não se ufana. O apóstolo Paulo fala isso. Não é isso? Diz que ele não se ufana. Aquela, tem que colocar. Amar ao próximo é o ato mais simples, mais forte do mundo. Muito, muito legal essa frase que ela mostrou aqui para mim. E eu concordo em número, gênero e grau, né? É verdade, é uma expressão mais forte, porque Jesus falou isso, porque Deus amou e deu o seu filho. Então, se ele amou, ele deu, porque amar é o ato de dar. Então, isso é fundamental e de capital importância para a gente poder começar a caminhar no trilho, né, na pauta chamada amor. Ok? Agora, abra sua Bíblia. Ainda estamos no amor ainda, hein? É muito amor para dar. 1 Coríntios, capítulo 13, ok? Vamos lá? Não é isso, irmã Cíntia? É 1 Coríntios 13. Não, eu acho que tem bastante. Isso, exatamente. Então, queridos, inclusive tem uma passagem, não lembro qual o versículo, o texto, mas depois eu posso achar e passar para vocês, que o apóstolo Paulo fala que o amor seja não fingido, né? Apegai-vos ao bem e aborrecei o mal. Eu creio que seja em Romanos, eu não lembro bem o capítulo, mas acho que é Romanos. E ele fala, o amor seja não de boca. Porque as pessoas, às vezes, apenas verbalizam. Verbalizar amor não significa necessariamente a prática do amor. Há pessoas que não verbalizam, mas elas praticam, elas vivem o amor na intensidade, ok? E elas não mostram para que as pessoas não vejam, mas Deus está vendo, e o fruto, o resultado desse amor, ele vai vir. Então, 1 Coríntios 13, vocês acharam aí, 1 Coríntios 13? Eu vou esperar aí, vamos lá. Vamos lá, irmão Ronaldo, a paz do Senhor, pastora Vera, irmão Ivanildo. Ah, essa que eu falei ainda há pouco, né? Uhum. É 12 o quê, filha? Romanos 12, 9 ao 21. Obrigado aí, tá? Romanos 12, do 9 ao 21, irmã Cíntia, obrigado. E agora vamos ler 1 Coríntios 13. Diz assim, ó. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Olha que coisa forte, pessoal. Olha que coisa interessante, né? Ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, o que ele está dizendo, o apóstolo Paulo? Não adianta eu falar todas as línguas estrangeiras. Aqui é língua estrangeira primeiro, tá? Não adianta eu falar o idioma, o egípcio, o etíope, o arábio, não adianta eu falar a língua dos fenícios, dos persas, ou hoje, no século que nós estamos vivendo, falar o inglês, falar língua portuguesa, enfim, não adianta se eu não tiver amor. Eu posso ser poliglota, eu posso ter méritos, eu posso ter prestígio e sucesso mundial, ok? Social, mas não ter amor não vai adiantar. E ele fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, porque, na verdade, ninguém sabe
como os anjos se comunicam, mas eles se comunicam. Lá no céu, eles têm uma língua própria deles para se comunicarem. E para isso, para nós, essa língua dos anjos, ela é uma língua o quê? Estranha. Ela é estranha, porque a gente não conhece. Então, Paulo fala, ainda que fale a língua dos anjos na corte celestial, né? Mas se eu não tiver amor, eu, um mero mortal, um ser humano, falando língua de homens e de anjos, mas não tenho amor, nada vai adiantar. Isso aqui tem uma pautazinha para aqueles que gostam de exibicionismo, sucesso, status social, fama, vanglória. Não vai levar a nada, porque tudo passa. Mas o amor não. O amor é uma semente que tem as suas raízes na eternidade, ok? Aí diz aqui, ó, é como se fosse o bronze que soa, o símbolo que retine. Ao 2, ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, meu Deus, toda a ciência, dom da revelação, gente. Tem gente que acha que é tudo. Porque fala a língua, porque profetiza, porque revela, Deus revela a vida dos irmãos, ele tem um dom de revelação, de ciência, mas às vezes não tem o amor. E alguém poderia me perguntar assim, mas é possível alguém ter dons e no fundo do fundo da vida, não ter uma vida condizente com a palavra de Deus e possivelmente perder a salvação? Isso é uma pergunta muito inteligente e a resposta é muito simples. Infelizmente é possível, com base bíblica. Romanos capítulo 11, versículo 29, diz que os dons e a vocação são irrevogáveis, ou seja, são dados sem arrependimento. Deus deu, está dado. E, para tanto, uma grande explicação sobre isso está em Mateus, capítulo 22, só não lembro o versículo, não sei se é o 29, vocês vão me ajudando aí, vão ver se acha aí, que Jesus fala, naquele dia muitos me dirão, Senhor, ó, olha os dons aí, ó, em teu nome nós não profetizamos? Isso é o quê? É o dom de profecia. Em teu nome falamos línguas, em teu nome os enfermos foram curados, expulsamos até demônios. Como é que o Senhor vai nos deixar de fora? E o Senhor vai dizer para eles, malditos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. O Guiena, o lago de fogo, a segunda morte. Então, é por isso que é importante a gente analisar. Nós temos que pensar, refletir, julgar a profecia. Não é o profeta. Porque quem julga o profeta é Deus. Quando eu não sei, Deus sabe. Ele pode mentir para mim, pode me enganar, mas a Deus não engana. A profecia, não, eu tenho que julgar. Em tempo hábil, dentro do culto, porque a Bíblia recomenda eu julgar a profecia. Porque é muito provável que haja profecias do lado humano, profecias demoníacas, ok? Então nós temos que julgar. Então tá aqui. O amor, ele é um dom de Deus e ele é superior ao dom de revelação, ao dom de profecia. Ele é superior ao dom das línguas estranhas, porque Paulo coloca o dom do amor acima de todos os dons. E olha o que ele vai dizer, ó. Vamos lá. O versículo 2. E conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé. Meu Deus, a gente falou isso semana passada, gente. A fé especial. Não é a fé salvífica ou salvadora, mas é a fé como dom do Espírito Santo, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, conforme falávamos semana passada. Ok? Tudo bem? Diz aqui, ó. A ponto de transportar os montes, mas não tiver amor, nada, preste bem atenção, nada serei. Gente, eu quero fechar com chave de ouro a aula de hoje aqui com vocês. Eu quero ser canal de Deus para vocês, quero ser porta-voz do Senhor. Por infinita misericórdia e bondade que só Deus tem para dar.
Porque de mim mesmo nada tenho, não posso, não consigo e não terei nada. Mas Deus tem. Então Deus quer reforçar, primeiramente para mim, porque essa é uma espada de 2 gumes, né? E ela corta primeiro aqui, para depois cortar você aí, ok? Então a Bíblia recomenda. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que o amor é o principal. Ele é tudo mesmo. Por isso, lá no Antigo Testamento, o Senhor já falava para os judeus e serve para nós. Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então tá aqui, ó. Ainda que eu distribua todos os bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveita. Deu para entender, irmãos? Nada disso aproveita se não tiver o amor. Aí o versículo 4. O amor é paciente, é benigno. Olha o fruto do Espírito aqui. Tá percebendo o fruto do Espírito Santo aqui? O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Essa palavra ufana aqui vem de ufania, que significa soberba, tá? Tem muita gente que está na igreja se fazendo de crente, mas o seu coração arde em ciúmes quando vê o seu irmãozinho na fé sendo abençoado, estando progredindo na vida, na esfera espiritual, ou mesmo material, não importa. Nada justifica arder em ciúme pelo sucesso alheio. Muito pelo contrário. Devemos agradecer a Deus porque o nosso irmãozinho está sendo feliz, está ficando feliz, está sendo realizado, porque Deus está honrando e abençoando o irmão. E a gente pode ser abençoado também. Então, quem ama não arde em ciúmes nesse aspecto. Ele é benigno, ou seja, tem bondade no coração, e ele não é soberbo. Então, uma das primeiras demonstrações de que esse fruto do Espírito Santo, chamado amor, está se esvairindo, está se acabando na vida de alguém, é quando essa pessoa ela nutre um sentimento de soberba, nutre um sentimento de orgulho, de ufania, chamado por Paulo também de jactância, ok? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque esse é um caminho sem volta, viu? Aliás, é o mesmo caminho que Lúcifer tomou num período remoto do universo, em que o mesmo declinou, né, foi totalmente arrogante, desobediente a Deus, arrastando uma terça parte dos anjos. Então foi a ufania, foi a soberba. Ó, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça das pessoas, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Gente, eu vou repetir aqui o versículo 8, ó, parte A. O amor jamais acaba, tá? Mas havendo profecias, olha isso aqui, desaparecerão. Como assim, irmão Roberto? Veja bem, observem. Havendo dons de profetizar, dom de variedade de língua, dom de prodígio maravilha, havendo dom da fé, dom de cura, discernimento de espírito, ciência, revelação, o que for, ela não ocupará, esses dons não ocuparão o primeiro lugar na vida de um servo de Deus, de uma serva do Senhor, de um cristão de verdade. Porque o amor, ele vai ocupar esse lugar. Você pode glorificar a Deus e exaltar o Senhor, meu irmão? Glória a Deus. Então diz aqui, ó. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino,
quando cheguei a ser adulto, homem adulto, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé. Olha isso aqui, versículo 13 do capítulo 13 de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. 3 virtudes. Aí diz aqui, ó, esses 3, porém o maior deles todos chama-se amor. Amém? Então o amor é o maior. Amém, queridos? Uma outra coisa importante é o amor fíleo. Esse amor fíleo é o amor fraternal, tá? É o amor ao próximo. Ele vem da palavra grega philéu. Surgiu surgiu no nome filantropia. A palavra filéu vem da palavra filantrópico ou filantropia. Em toda a Bíblia fala desse tipo de amor. É um amor generoso, ele é social, ele é patriótico, cívico. É um amor que envolve afeição e amizade. Jesus ensinou o amor filéu e viveu como o mais nobre exemplo deste amor. Ok? Então, queridos, o amor filéu, né? Da onde originou a palavra filantropia ou filantrópico, entidade filantrópica, né? É uma entidade que visa o social, ajudar as pessoas, se comover com suas necessidades primordiais, estender a mão, ser útil à sociedade, em vários âmbitos dessa sociedade, ok? Então, essa é a ideia do amor filéu, ok? Temos que ter esse tipo de sentimento dentro de nós também. O terceiro ponto aqui dos tipos de amor é o estorge. O amor estorge é o amor natural, tá? Amor natural. Pode ser apreciado de 2 modos. O amor pessoal e o amor conjugal. Então, estorge aqui, ele tem a ver, por exemplo, com o amor pessoal. Identifica-se no relacionamento familiar. E é conhecido como amor paternal. Amor maternal e amor filial. Tá? Então, o amor de um pai por um filho é estorge. É o amor paternal, mas é estorge. Porque ele é um amor duradouro. O estorge, ele tem uma essência duradoura. Ele é um amor afetivo duradouro. Ele não é algo que vem e passa e se acaba e se evapora no tempo. Não. Em absoluto não é. A ideia do estorge é algo contínuo, é para sempre. E o estorge também, ele encaixa-se no amor conjugal. Olha só, é o modo mais exigente desse tipo de amor, porque envolve reciprocidade e homogeneidade, ou seja, homogêneo. Significa tornar comum, assemelhado, os interesses desse amor. Então, o amor estorge no âmbito conjugal, ele é o amor recíproco, tá? É esse tipo de amor que a Bíblia propõe aos nubentes, aos cônjuges, aos que são casados ou aqueles que pretendem se casar. Então, eles precisam palmilhar nos caminhos do amor estorge. Porque se ele for no eros, que a gente vai falar daqui a pouco, no pragma, que a gente vai falar também, ou no lúdico, não será duradouro, ok? Porque o estorge, ele não é um amor vinculado ao eros, ele não visa a satisfação do corpo em si, da carne, mas ele é um amor que tem a visão pessoal, íntima, sensível, ok? É algo muito profundo. O outro sentimento aqui é chamado de pragma, chamado amor pragma. Uma coisa absurda,
mas alguém já cunhou essa expressão dentro da gramática, na sociedade atual. A gente vê muito esse tipo de sentimento aqui. Ó, ele vem do grego, esse tal de amor, pragma, vem do grego, significa prática, significa negócio. Seria uma forma de amor que prioriza o lado prático das coisas e leva em conta o conforto material. É um amor interessado em fazer o bem a si mesmo. Amor que espera algo em troca, visa somente condições, as condições. Ou seja, o pragma é interesseiro, negociável. É o sentimento de status, de interesse pessoal, né? É quando alguém, na verdade, fala assim, olha, é necessário que você se aproxime de fulano de tal e tenha uma amizade com ele profunda, e se for de sexo oposto, de repente até você pode casar com ele ou com ela, porque você vai ter direitos à herança, você vai ser o herdeiro, você vai compartilhar de bens e haveres, você vai mudar de vida. Esse é chamado de pragma. Que, na minha opinião pessoal, não escrevo isso, que isso é coisa minha, na minha cabeça, um pragma de prática não tem nada. Ele tem, é como se fosse uma praga, realmente, né, na vida de muitas pessoas, porque ela, na verdade, destrói o verdadeiro sentimento, o verdadeiro significado do amor. Então, o pragma, ele é interesseiro, ok? E puramente negociável. A gente vê isso nas novelas, né? Na mídia, os programas de filmes, cinemas, em que as pessoas buscam os interesses, né? Então, esse é o amor que a Bíblia é contra totalmente. Digamos que o pragma seria a vinha de Acabe. Eu não negocio, não é isso? Não vendo, não dou e não negocio, porque foi Deus que me deu, né? Então, temos ali a rainha, né, tentando convencer de que a vinha seria do seu marido, né? E ele teria que negociar, mas é uma questão de pragma, porque dentro do coração deles havia o sentimento do pragmatismo, tá? Então, isso é um perigo muito grande mesmo, né? Cuidado com pessoas que às vezes se aproximam de você com segundas intenções. Peça a Deus para revelar para você os seus verdadeiros amigos, as verdadeiras pessoas que te amam, que gostam de você. Elas gostam de você pelo que você é, pelo seu caráter, pela sua índole, pela sua personalidade, e não pelo aquilo que você detém, pelo aquilo que você conquistou na tua vida, até porque você conquistou com teu suor, com teu trabalho, e aquilo é seu. O verdadeiro amigo não quer o que você tem, ele quer o que você contém. Então, uma coisa é amar o ter, e outra coisa é amar o ser. No caso, ser humano. Amém? Amor de verdade é aquele que vai para o ser e não para o ter. Ok? Então fica aí essa dica aí. Amém? Maravilha. Então tá aqui, ó. O quinto aqui, é chamado de amor ludo. O que é o amor ludo? Refere-se àquele sentimento sem compromisso com a vontade de Deus. Tem a finalidade de estimular a brincadeira, o flerte e o divertimento. Isso aqui é uma pauta que eu coloquei porque ludo originou a palavra, é uma palavra grega, que originou as palavras da nossa língua portuguesa, lúdico, tá? Lúdico, ou lúdico, né? Então é algo que leva na brincadeira, na recreação. E aí entra a questão de pessoas que também estão tentando compromissos ou namorando, né? E pessoas que brincam com sentimento alheio. A Bíblia é contra isso, mas existe essa definição de algo lúdico, que é uma coisa de brincadeira, ok? Muito bem. Vamos então aqui para o último, falando do amor eros, ok? O eros, que às vezes originou as palavras erotismo, erótico, erotizar, erotização, erógenes, ok? São palavras
que são advindas, né, são interligadas ao Eros. Então, alguém perguntaria, mas o Eros é uma coisa obscena? Esse tal de Eros é promíscuo, é licencioso, é devasso, lascivo? Não. De novo, repetindo, ó, não é. O Eros não é lascivo, não é promíscuo, não é devasso, não é promíscuo ou licencioso. Ok? Então, o que ele é? O Eros, como eu disse, é exatamente algo físico. É o desejo físico, sexual, que está ligado a hormônios. Todos nós somos uma máquina biológica hormonal. Todo ser humano, Deus criou hormônios e colocou em seres humanos. São vários hormônios. Um dos hormônios que são muito ativados no ser humano, em até se alimentar, em ter prazer em assistir o seu time de futebol preferido ganhar nas competições, são hormônios como, por exemplo, dopamina e outros hormônios de ligação, mas o Eros está ligado a dois hormônios fundamentais, que é o hormônio ocitocina, que é uma espécie de neurotransmissor, ok? Que é chamado pelos biólogos, pelos cientistas, como o hormônio do amor. É um hormônio monogâmico que tem uma característica muito própria de organizar no cérebro humano uma espécie de link a uma só pessoa no relacionamento. Isso é chamado hormônio do amor ou monogâmico, ocitocina, que em grande parte, 90%, são as mulheres que detêm esse hormônio. 10% dos homens também possuem ocitocina, mas com maior quantidade o hormônio masculino mesmo, que também é um hormônio do amor, chamado vasopressina. Por que eu estou falando isso? Porque esses hormônios estão ligados à palavra eros. Então, o eros é o amor físico, carnal. É um tipo de amor que se expressa nos membros do corpo. Ele é sensorial e sensual. É o amor que busca a satisfação do apetite sexual e, por isso, deve ser entendido e controlado. Essa é a parte que eu queria chegar. Ele deve ser entendido, ou seja, racionalizado. A gente tem que entender que todos nós temos. Todos nós temos essas áreas sensoriais, todos nós temos esse lado libidinoso, ok? Essa energia libidinosa, porque é a libido, certo? Isso é inerente de qualquer ser humano, tá? Ele tem isso. Agora, nós temos que entender que nenhum hormônio tem cérebro. Nenhum hormônio tem a capacidade por si mesmo de decidir o que fazer. Então, nós temos que usar o órgão sexual mais importante do corpo, que é o cérebro. Sabiam disso? A ciência, a Organização Mundial da Saúde, as organizações mundiais da saúde, todos os órgãos de ciência já comprovaram que o maior órgão, o órgão mais poderoso sexualmente de um ser humano, chama-se cérebro. Ele está entre as suas orelhas e está dentro da sua cabeça. Então, dentro desse órgão, você domina o Eros. Então, é isso que eu quero dizer. Tá, mas e o que eu faço, então, com as obras da carne? Porque as pessoas falam que é Eros também. Bem, as pessoas deturpam, as pessoas distorcem, elas, às vezes, colocam termos que não são, de fato, a realidade. Então, o que eu faço? Quando o Eros não é controlado, não é dominado pelo cérebro, que é o órgão sexual mais poderoso de um ser humano, a tendência é ele se tornar promíscuo, devasso, prostituto, impuro. E aí é obra da carne. Então a ideia é essa, porque alguns irmãos já oraram, vários irmãos já falaram isso. Irmão, eu estou orando para Deus queimar, para Deus tirar tudo. Né? Porque o diabo encosta e ele dá uma... Não tem demônio nisso, irmão. Não é diabo. É hormônio. É uma coisa que pode ser ativada, pode ser alimentada ou não.
Vai depender da sua forma de encarar a situação. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 10, 2 Coríntios 10, versículo 4 a 5, depois você lê direitinho aí, tá? Depois da aula. Desculpa. Ele diz que nós temos que levar cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo. Filipenses 4, versículo 8, diz assim, ó, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nisso pensai. Em outras palavras, o que ele quer dizer? Ocupa sua mente com o que é bom. Porque aí você não vai se tornar um leviano. Então a ideia seria essa, tá? Nós vamos dar um intervalozinho de 5 minutos. E eu falei o tempo todo só sobre amor. Deus abençoe. Vamos dar um intervalo de 5 minutos aí.